Olha se não é ele, fazendo vídeo de anime novamente. Pois é, rapaziada, eu disse que não ia parar. Tamo de volta, dinheiro acabou e Yang voltou. Dessa vez pra falar de algo que há muito tempo eu tive vontade. Por que todo shounen tem um Vegeta? Ok, não é todo shounen, mas os mais famosos pelo menos tem um personagem que se assemelha. Bora destrinchar o porquê disso aí, por que é tão importante ter um personagem como esse nas obras e em que eles acrescentam na dinâmica com os protagonistas. Só pra deixar claro, esse não é um vídeo de lista, esse vídeo se assemelha mais com o vídeo que eu fiz da síndrome dos personagens sem braço, então peço por favor que hype esse vídeo ao máximo. Pra gente tentar chegar no ranking de hypados novamente, vamos ver se a gente consegue bater mais um recorde de hypes, rapaziada, bora espalhar esse vídeo. E não se esqueça de deixar um comentário positivo aí embaixo, lembrando, eu tiro o print de todos os comentários positivos que vocês deixam, pois fiz uma promessa de que lembraria de todos quando o canal chegasse nos 100 mil. A gente tá na meta de chegar nos 30k até o fim do ano, eu sei, vai ser difícil com a frequência que o canal tá, e com a ajuda de vocês eu tenho certeza que a gente pode ir além. Valeu pelo apoio de sempre, rapaziada. Dito isso, bora pro vídeo. Todo shounen tem um Vegeta. Ok, não literalmente, mas você sabe do que eu tô falando. Eu desde sempre amei esse tipo de personagem, aquele rival de sobrancelha franzida que começou arrogante, foi derrotado, ficou obcecado em superar o protagonista. Aprendeu com a dor e aos poucos foi se tornando mais humano. Um arco de redenção que é digno de um personagem bom como o Vegeta. O que mais me admira em personagens como esse é justamente seus arcos de redenção. Vegeta é um dos personagens mais completos já criados num shounen, e não é por causa da força, nem do cabelo, nem pelos gritos exagerados e nem a calvície, porque vamos ser sinceros, como esse cara é calvo, meu Deus. É porque, ao contrário de muitos, ele caiu. E ao contrário de muitos também, ele levantou. Vegeta começa como o mal absoluto, o puro mal. Um guerreiro de elite, criado numa raça destruída, moldado com o único objetivo de matar. Seu primeiro ato em Dragon Ball Z é ameaçar destruir a Terra, e ele quase consegue. Ele não quer paz, não quer amigos, não quer família, ele quer vencer, ser o mais forte, mostrar que é superior e que nunca precisou de ninguém. Mas o mundo gira, Vegeta perde pra Goku, perde pra Frieza, pra Cell, perde por orgulho. E a cada derrota, algo dentro dele trinca. Vegeta é o típico reflexo de personagem arrogante, e como já diria o ditado, a arrogância precede a queda. No começo ele chamava os humanos de insetos, anos depois está casado com uma terráquea, criando um filho, olha só que ironia, né? Lutando para proteger o planeta que jurou destruir, mas atenção, Vegeta nunca vira um bonzinho, ele continua orgulhoso, sarcástico, impaciente e por isso mesmo é realista. Sasuke, Bakugou, Riei e até mesmo o Endeavor de My Hero Academy, depois de um tempo, todos eles são de algum jeito o Vegeta da história. Mas por que quase todo grande shounen precisa de um personagem assim? Por que quase todo grande shounen precisa de um rival para o protagonista que no final se junta a ele? Por que ele é tão essencial quanto o próprio protagonista? No contexto de Dragon Ball, a gente vê aquele personagem orgulhoso, rancoroso, chamado Vegeta. Na sua introdução, percebemos que ele, um Saiyajin puro, representava todo o terror que o Goku deveria representar se não batesse a cabeça. Ele mostra que o Goku poderia ter sido, se tivesse crescido sem amor, sem paz, sem amigos. É como se fosse um espelho distorcido do que o Goku poderia se tornar. E ao mesmo tempo, mostra o que o Goku não é capaz de ser. Orgulhoso, implacável e ambicioso. Esse contraste que cria a atenção. O rival serve para questionar as escolhas do protagonista. Quando Sasuke abandona Konoha, ele desafia o ideal de Naruto, o forçando a entender os motivos por trás da sua decisão. Algo que o Naruto nunca faria, que é a busca por vingança. Agora ele é forçado a entender os motivos do seu amigo para cometer tais atos. Já em Boku no Hero, quando Bakugou explode, ele mostra que há dor por trás da força. É o impulso do que ele sente, o anseio por ser o melhor, não importa por qual caminho essa força venha. Esses rivais não são apenas inimigos, eles são testemunhas do caminho do herói, às vezes o criticando, outras vezes forçando-o a evoluir. O Vegeta meio que representa um arquétipo antigo, o guerreiro orgulhoso que vive com cicatrizes. Ele é o cara que carrega a dor como um combustível, que busca redenção na força, que não aceita misericórdia, só respeito. Esse tipo de personagem conecta com algo profundo em quem assiste. Não é todo mundo que nasce otimista como o Goku. Tem gente que assiste shounen se vendo mais no Vegeta do que no próprio protagonista. Porque crescer no trauma, na pressão, na comparação faz você querer vencer, não pelo bem dos outros, mas pra calar a própria cabeça. Vegeta é o personagem que sangra por dentro e sorri por fora. Ele é o homem feito pedra que vai aprendendo aos poucos a se quebrar. O auge do seu desenvolvimento, na minha opinião, é na hora que ele regride. E o que eu quero dizer com isso? A gente vê que Vegeta de fato evoluiu. Apesar de não ser bonzinho como Goku, ele encontrou uma linda esposa, teve um filho tão forte quanto ele, aprendeu a viver em sociedade, sem querer bancar o brabão. O Vegeta regride quando aceita o poder de Babidi e vira Majin Vegeta. É como se algo dentro dele gritasse. Aquele Saiyajin orgulhoso e poderoso ainda vivia. Mas ele não era aquilo, porque mesmo possuído, mesmo obcecado, ele para, pensa nos seus atos, olha para o próprio filho
E quando ele abraça o Trunks e diz, cuide de sua mãe, o guerreiro que foi criado para ser uma arma finalmente se torna um pai. Então, explode por alguém, não por ele, pela primeira vez. E essa dinâmica que eu acho incrível nos animes shounen. Um dos que fez isso de forma grandiosa foi o Endeavor, de Boku no Hero. Bom, se você tá aqui no canal há algum tempo, deve saber que eu tenho certas ressalvas em citar Boku no Hero aqui. Afinal, fiz um vídeo inteiro só reclamando do fandom dessa obra que, para ser sincero, é um lixo. Mas Boku no Hero tem seus momentos bons. Muitos momentos bons, na verdade. E um deles é o sacrifício de Endeavor na luta contra o Nomo. Uma espécie de paralelo ao seu rival aposentado, All Might, o Endeavor, que é aquele pai orgulhoso que quer que o filho seja tão forte a todo custo, que pagar de machão e ser o mais poderoso da parada finalmente deixa o orgulho de lado. E sério, vocês não têm noção do quão difícil é fazer um personagem tão odiável como o Endeavor ser amado da noite pro dia. E a melhor forma de fazer isso é com um arco de redenção. Esses personagens orgulhosos e tal são importantíssimos nas obras, pois eles lembram quem de fato o protagonista é, uma pessoa admirável. E no momento em que se redimem, aproximam-se cada vez mais do protagonista, ou daquele que eles querem superar, fazendo um dos desenvolvimentos de personagem mais legais em obra shounen. Sem Vegeta, Goku não pareceria tão leve. Sem Sasuke, Naruto não pareceria tão resiliente. O Sasuke é um caso interessante de egoísmo. Surgiu como amigo e rival de Naruto, depois se tornou um ninja renegado e verdadeiro inimigo, diferente de Vegeta que fez o caminho oposto. O objetivo inicial de Naruto era se tornar Hokage, mas seu primeiro rival real foi o Sasuke. Aos poucos, Sasuke também passou a ver o Naruto como um amigo, chegando ao ponto de desenvolver o Sharingan, enfrentando o que foi o pontapé inicial para sua busca incessante por poder. Afinal, ele ainda era fraco, lhe faltava ódio. Seu arco empurrou essa história em desenvolvimento de Naruto, mesmo quando agia como vilão. Como todo bom Vegeta, ele retornou ao lado do herói depois de se redimir. O protagonista precisa de um rival à altura para mostrar que suas virtudes não são fraqueza, mas escolha, a escolha de não se assemelhar aos seus inimigos. E o rival precisa do protagonista para descobrir que ser bom não é ser ingênuo, é ser forte apesar da dor. Essa dualidade constrói a alma do shounen. Enquanto o herói corre atrás de proteger todos, o rival corre atrás de se proteger. E nessa ele acaba entendendo o que é de fato ser um herói para as pessoas ao redor. E é aí que chegamos no meu personagem favorito dos aqui citados, Riei de Yu Yu Hakusho. Pois é, rapaziada, não podia faltar ele aqui. Riei não é só um personagem forte e misterioso, ele é uma força narrativa. Ele carrega a mesma essência que Vegeta em Dragon Ball Z, um inimigo inicial, perigoso e cruel, que se torna aliado relutante e depois um verdadeiro pilar na história. Mas diferente de Vegeta, que constantemente busca superar o Goku em poder, a rivalidade de Riei com Yusuke é bem mais silenciosa, contida baseada em ações e não em declarações. Quando Riei aparece pela primeira vez, ele é frio, calculista, cínico e impiedoso, exatamente o oposto do espírito impulsivo e caloroso de Yusuke. Mas aos poucos essa casca começa a se quebrar. Ele não deixa de ser cruel ou sarcástico, claro, mas vai mostrando que tem valores próprios, um passado trágico e até uma certa ética, por mais distorcida que pareça. Esse contraste é essencial. O que torna o Riei mais que um estereótipo é o seu vínculo com Yukina, sua irmã. Esse é o ponto de virada emocional que o humaniza sem torná-lo vulnerável, da mesma forma que o ponto fraco de Vegeta é Trunks e Bulma. Ele se importa, mas nega até a morte demonstrar isso, e é aí que o personagem cresce, não apenas em poder, mas em profundidade. A relação dele com o Kurama também é um destaque. Não é só companheirismo, é respeito mútuo. Dois personagens sombrios, estrategistas e altamente letais que encontram um no outro um aliado, um irmão de armas. E essa amizade silenciosa é o que diferencia de personagens como Bakugou, que explodem o tempo todo. Agora, já no caso dele, ele não é só o típico cara explosivo, ele é o trauma ambulante de Deku. Não é apenas alguém que quer superar o protagonista, ele é alguém que sempre esteve acima dele. Desde a infância, Bakugou era visto como um prodígio, enquanto Izuku era fraco, sem poder e sem chance. Essa relação desigual criou uma ferida interna em Deku, que por anos admirou e temeu Bakugou ao mesmo tempo. Bakugou, por sua vez, não era simplesmente arrogante, ele era inseguro e cruel, porque via em Deku alguém que deveria ser inferior, mas que teimava em se levantar. Diferente de Vegeta, que veio de fora e virou rival, Bakugou sempre esteve lá, desde o começo. Ele é o fantasma da infância de Deku, um lembrete vivo de tudo aquilo que ele nunca teve. Bakugou não cresce porque quer salvar o mundo, ele cresce porque odeia se sentir fraco. Ele é orgulhoso, explosivo, cheio de raiva contida, mas carrega dentro de si uma sede por validação que o consome. Eu acho que depois de tudo isso dá pra perceber a importância desse tipo de personagem nas obras, e pra responder a pergunta inicial de por que todo shounen precisa de um Vegeta, basicamente, porque o herói sozinho não basta. O protagonista mostra o que devemos ser, mas o rival mostra o que nós somos antes de aprender. O herói representa a luz, mas o rival que mostra a luta real de sair da escuridão. É o famoso Yin Yang, e acredito que todos nós temos um pouquinho de Goku e Vegeta na gente.
É fácil seguir em frente quando se é amado como Goku. Difícil é seguir em frente quando o mundo inteiro quer que você fale. E é por isso que o Vegeta é tão necessário. Porque ele representa o homem comum tentando ser extraordinário. Ele representa a raiva, o ego, o orgulho, sendo transformados em sacrifício, amor e redenção. Todo shounen precisa de um Vegeta, porque todo ser humano precisa ver que, mesmo ferido, ainda pode mudar, ainda pode amar, ainda pode vencer. Vegeta representa esperança, não é somente um personagem. É um arquétipo clássico que nos mostra que, não importa o quão mal alguém possa parecer, ele só precisa de uma dualidade que lhe mostre e lhe ensine que no final, todos nós, temos a nossa redenção. Esse foi o vídeo, rapaziada. Obrigado por assistir até aqui. Por favor, não se esqueça de hypar e dar o like. Comentar caso queira aparecer no especial de 100k. Porque, sério, dá um trabalho do caramba aparecer com essas ideias de roteiro e tentar fazer algo legal e original pra vocês. Vocês não estão ligados. Enfim, obrigado por tudo. E só mais uma coisa. Não se atreva a se tornar um vazio.